Nós estamos estudando Atos dos Apóstolos e no domingo passado nós lemos, refletimos e aprendemos com o capítulo 13, do verso de 1 até o verso de número 12. E hoje eu quero ler com os irmãos o capítulo 13, o verso 13 até o verso 39. Diz assim o texto sagrado: De Pafos, Paulo e os seus companheiros navegaram para Perge. Na Panfilha, João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes das sinagogas lhes mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, então falem. Pondo-se de pé, Paulo fez um sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados e os exaltou durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra deles como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, ele levantou Davi como rei, sobre quem testemunhamos: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel um Salvador, Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando a sua carreira, João disse: Quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas sei que quem vem depois de mim, aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada a mensagem da salvação. O povo de Jerusalém e os seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram a promessa dos profetas, que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandassem executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e colocaram-no num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para a Judéia. Eles agora são testemunhas daquele povo, para aquele povo. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados, Ele cumpriu para nós, os seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho e hoje te gerei. E de fato, de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em corrupção, é declarado nessa palavra: Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz, noutra passagem: Não permitirás que o teu santo sofra corrupção. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Amém. Até aqui, meus irmãos. Meus queridos, essa mensagem de Paulo aos gentios e aos judeus
é uma mensagem para nós hoje. Os versos cruciais dessa mensagem estão no texto em que nós lemos, no verso 39, 38 e 39, que diz: portanto, meus irmãos, quero que saibam, mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. E é sobre isso que eu quero pregar. Mas quero antes dar aos irmãos um contexto da passagem, dar aos irmãos um desenvolvimento progressivo, assim como Paulo faz, para entregar esses 2 últimos versículos dessa perícope, para que eles compreendessem qual é o propósito de Deus para a vida deles. O texto, quando nós começamos a ler, diz que de Pafos, o apóstolo Paulo e os seus companheiros. Quem eram seus companheiros? João Marcos e Barnabé. E depois daquele episódio que nós lemos no domingo passado, em que o procônsul Sérgio Paulo crê no Evangelho e ele é salvo, o apóstolo Paulo então ele sai de Perge e vai então para o início daquilo que seria a sua primeira viagem missionária. E Lucas então diz apenas que João Marcos os abandona em Perge. Ele volta para Jerusalém. Lucas não diz o motivo pelo qual João Marcos abandona Barnabé e Saulo e volta para Jerusalém, mas nós podemos compreender que para a cabeça de alguém muito jovem, trilhar um caminho desse, onde o risco de vida, o risco de passar por grandes perigos era iminente, isso pode ter de alguma forma abalado a estrutura emocional de João Marcos e ele ter querido voltar para a sua cidade, para a casa da sua mãe. O apóstolo Paulo e Barnabé, eles continuam seguindo a sua viagem. Eles vão para Antioquia, e essa Antioquia não é a Antioquia da Síria, de onde eles vieram, é uma outra Antioquia, uma cidade pequena. Chegando naquela cidade, eles entram numa sinagoga, assistem o culto, e então alguém percebe que eles estão ali e manda dizer a eles: olha, se vocês têm uma palavra de exortação, então diga. E diz o texto então que o apóstolo Paulo então ele se põe de pé, faz um sinal com a mão e diz, esse sinal é calem-se. E havendo silêncio, então ele proclama a palavra de Deus àqueles homens. É importante nós percebermos aqui que o apóstolo Paulo, aqui ainda, lembra de domingo passado, não é o grande apóstolo dos gentios. Ele está começando o seu ministério. A pessoa que tem mais autoridade, mais proeminência aqui é Barnabé, e não Paulo. Mas é aqui, nesse dia, nessa oportunidade, que Paulo então se levanta com autoridade, com ousadia, e ele começa então a assumir uma posição de liderança. E essa atitude de Paulo, meus irmãos, é uma atitude que vai desembocar numa mensagem que vai trazer salvação tanto para judeus quanto para gentios. Uma mensagem poderosa, vinda do Espírito Santo de Deus. Essa atitude de intrepidez, de ousadia, que está descrita nesse sermão do apóstolo Paulo, ela deve de alguma forma falar conosco, nos instruir, nos ensinar como é que nós procedemos diante daqueles que não têm a mesma fé que não temos, que estão perdidos nesse mundo, que não conhecem o evangelho da graça, a palavra da salvação, que nos coloca diante da presença do nosso Deus, salvos e justificados, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Um grande aprendizado para nós, o que nós lemos aí no verso 16, quando esse homem se levanta e anuncia ousadamente o Evangelho, a boa nova do Senhor. E nós lemos do verso 17 até os versos 19, quando Paulo começa a falar que aquele povo que estava ali, o povo judeu, era um povo escolhido de Deus. E depois de anunciar, lembrá-los, na verdade, de todos os feitos de Deus, começando lá no povo hebreu que estava cativo por 400 anos,
e depois foi liberto com o braço forte do Senhor. Depois de ele dizer que Deus então aturou os seus antepassados por 40 anos no deserto, e leia-se aturou, sustentou, suportou, agiu com misericórdia com aquela nação de outrora escravo, mas agora um povo sendo formado como nação santa, nação escolhida de Deus. Paulo mostra como esse povo foi conduzido desde o Egito até Canaã, como Deus sustentou, como Deus providenciou, como Deus venceu nações após nações, para que esse povo então pudesse tomar posse da terra prometida. 7 nações foram vencidas para que esse povo pudesse tomar posse da terra. Agora observe comigo aí o verso 20, quando ele diz: tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Pode ser que alguém tenha lido e percebido aí atentamente: espera aí, não foram 400 anos no deserto? Só a título de informação, é bom explicar para os irmãos que aqui o apóstolo Paulo está contando desde o dia em que Deus faz uma aliança com Abraão até o dia dos juízes. Por isso então ele diz 450 anos. Na verdade, esse povo ficou 400 anos no Egito, mas desde a aliança de Abraão até o dia em que Deus estabelece o seu povo na terra de Canaã e estabelece o tempo dos juízes, são 450 anos. Paulo continua o seu sermão e do verso 21 até o verso 23, nós observamos como Paulo estabelece agora uma ligação entre o seu auditório, aquele povo que está na sinagoga e que está ouvindo Paulo. Paulo faz uma ligação, primeiro, como eu disse, mostrando como Deus os libertou do Egito, os trouxe até Canaã, como Deus deu a eles os seus juízes, mas eles não quiseram um rei. Deus deu-lhes Saul. Saul não era um homem segundo o coração de Deus. Saul desobedeceu a Deus. Deus então abate Saul e levanta Davi. Davi sim, um homem segundo o coração de Deus. E depois de dizer Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele está com isso trazendo ao coração do seu auditório, dos seus ouvintes, que são judeus e não judeus, tementes a Deus. Ele está com isso fazendo uma ligação entre aquele povo, entre Jesus, entre a boa nova que Paulo pretende pregar àquela geração. É impressionante como Paulo vai preparando o terreno até chegar no verso 38 e 39. Até falar de Jesus, Paulo vai estabelecendo bases, ele vai estabelecendo caminhos, e do verso 24 até o verso 26, ele então começa a falar de João Batista. Ele já está bem mais próximo agora. João Batista. E João Batista é um profeta recebido e respeitado pelos judeus. Os escribas tentaram reprovar João Batista, pegar João Batista em ciladas, mas João Batista era um homem enviado por Deus, um precursor, para preparar o caminho para Jesus. E Paulo então, de forma muito inteligente, ele cita João Batista, e ele diz aí nos versos como João Batista havia pregado sobre o arrependimento. E depois de ter pregado sobre o arrependimento, como João Batista diz a respeito de Jesus, aquele a quem João Batista não é digno de desatar as sandálias dos pés, porque ele é antes de João Batista, embora João Batista fosse mais velho 6 meses do que Jesus, mas Jesus é antes de todas as coisas. João diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí então Paulo chega no verso 27, e do verso 27 até o verso 37, aliás, o apóstolo Paulo então, ele começa então a dizer como Jesus faz parte não somente do povo, mas do plano de redenção de Deus para toda a humanidade. Como Jesus é parte do plano de redenção, tanto de judeus quanto de gregos. Como Paulo está trazendo ao coração, à memória daqueles homens extremamente judaicos, extremamente seguidores da lei de Moisés,
como ele vai aproximando Jesus da lei, Jesus de Moisés, Jesus dos profetas, e vai preparando o coração daquele povo para receber, então, a mensagem. O que ele está dizendo é, Jesus não é alguém que apareceu ontem, ele não é alguém que apareceu do nada. Jesus tem história, Jesus é aquele que estava prometido pelos profetas, e vocês leem os profetas todos os sábados, vocês pregam sobre ele. Ele é aquele que estava prometido nas Escrituras Sagradas. Jesus não é um homem simplesmente que apareceu do dia para a noite. Jesus tem uma história. O Jesus humano, ele tem uma ascendência. Ele tem uma árvore genealógica que é muito familiarizada com a cultura judaica, com o conhecimento judaico, com a teologia judaica e com todos os antepassados pelos quais essa geração tinha o maior respeito e maior amor. Por isso ele vai dizer, aí no verso 38 e 39, portanto, irmãos, quero que saibam, aqui agora é o ponto X, aqui agora, Paulo disse, tudo que eu disse, eu sei que vocês já sabem. Eu estou apenas trazendo à memória, eu estou apenas trazendo ao coração de vocês, mas agora eu quero que vocês saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados, porque por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas pelas quais a lei de Moisés não pode justificar. E aqui agora eu imagino que houve um murmurinho, houve um espanto dentro daquela sinagoga. Opa! Explica isso melhor. Como assim a lei de Moisés não pode justificar? E está muito explicado, está muito claro aqui, porque esse é o texto ápice, o texto principal da mensagem do apóstolo Paulo. Ele está dizendo que Jesus é a solução para toda a humanidade, tanto judeus quanto gregos, todos podem ser salvos, todos podem ser justificados mediante Jesus, porque aquilo que a lei estava enferma e não podia fazer, Jesus pode. O que Paulo está dizendo, meus queridos conterrâneos judeus, meus queridos gentios, para os quais eu fui chamado, Jesus é a solução. Jesus é a salvação, Jesus é a justificação, não é pelo cumprimento da lei de Moisés. A lei é boa, a lei é santa, mas a lei não pode salvar, a lei não pode justificar. Nenhum esforço humano em cumprir a lei, nenhuma religião, por melhor que ela seja, ela pode salvar, ela pode libertar, ela pode justificar um pecador diante de Deus. A conclusão que nós chegamos que todos, absolutamente todos, precisam de salvação e que nenhum esforço humano, nenhuma boa obra, nenhuma outra pessoa, nada além do Evangelho pode nos conduzir a um encontro com aquele que pode todas as coisas. Aquele que pode salvar, curar, libertar, não é pelo esforço humano, não é pelo cumprimento da lei, não é pelas boas obras, porque se fosse por isso, não necessitaria que Jesus tivesse vindo, tivesse morrido no madeiro. O que Paulo está dizendo é: tudo que vocês estão fazendo é muito bom, mas não é o suficiente. Boas obras é muito bom, mas não é o suficiente. Cumprir as leis é muito bom, mas não é o suficiente. Ser gente boa, ser um bom marido, ser uma boa esposa, um bom filho, ser um bom pai, uma boa mãe, um bom cristão, olha, tudo isso é devido, mas não é o suficiente. Eu quero fazer algumas aplicações do verso 38 ao verso 39, dizendo para você que ainda que você seja o melhor ou a melhor, o mais caridoso, o mais bondoso, a mais caridosa, a mais bondosa, o mais religioso, o mais conhecedor das Escrituras Sagradas,
Se Jesus não for o seu Senhor e o seu Salvador, você está perdido. Você está perdida. Porque sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há justificação. E é impressionante, meus queridos, como que a gente aprende aqui com o apóstolo Paulo. Nós podemos sim pregar a verdade em amor. Paulo em momento nenhum ofende a religião de ninguém. Paulo em momento nenhum ele agride nenhuma pessoa, ele não fala mal de ninguém, ele simplesmente se interage com aquelas pessoas, aproxima aquelas pessoas da mensagem que ele quer pregar, das escrituras sagradas, e tanto a judeus quanto a gregos, a gentios, ele dá a oportunidade de receber ou de perceber a revelação das escrituras sagradas. Jesus é a solução para o homem perdido. Ele não tem vergonha de anunciar as boas novas do Evangelho. Paulo já disse em Romanos, no capítulo 1, verso 16, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque eu sei que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto gregos quanto judeus. Primeiro os judeus, depois os gregos. Mas tanto para um quanto para outro, é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação. Paulo vai dizer em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem de Cristo. A mensagem das Escrituras Sagradas, o Evangelho, a boa nova da salvação. Eu ainda tiro para nós uma segunda lição, meus queridos. Quem lê as Escrituras Sagradas precisa enxergar nelas Jesus como o Messias, o Salvador, o enviado de Deus. Jesus está em toda a Escritura Sagrada, ele está de Gênesis até Apocalipse. Aqueles judeus liam a lei e os profetas, sábado após sábado, reunião após reunião, nas praças disputavam sabedoria, mas ainda não tinham a revelação de Jesus Cristo nas Escrituras Sagradas. Eles liam o Pentateuco, liam Salmos, liam profetas, mas não conseguiam enxergar nas Escrituras Sagradas aquele que viria para salvar a humanidade. Tanto não enxergaram que quando ele veio, não o reconheceram, não o receberam, e ainda que João Batista tenha dito, olhem para esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles ignoraram e o mataram e o crucificaram no madeiro. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Deus o ressuscitou ao terceiro dia, porque os planos de Deus não podem falhar, porque os propósitos que Deus tem na vida de todo aquele que crê, não podem ser frustrados, meus irmãos. Jesus está nas Escrituras Sagradas não como um homem simples, comum. Jesus está nas Escrituras Sagradas desde Gênesis até Apocalipse como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como aquele que veio para salvar e remir a humanidade dos seus pecados. Lá em Gênesis 3,15 nós já lemos que aquele que é a semente, o nascido da mulher, pisaria na cabeça da serpente. Ele fez isso na cruz do Calvário. Ele venceu na cruz do Calvário o diabo. Ele venceu na cruz do Calvário o pecado. Ele venceu na cruz do Calvário a morte. Ele venceu, ele disse, está consumado. Ele tem a chave, ele tem o poder sobre a vida, ele tem o poder sobre a morte. Ele vence na cruz por nós, por mim, por você. Os judeus não conseguiam compreender que tudo o que estava no Antigo Testamento apontava, prefigurava Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não consegue entender que todos os cordeiros, todos os animais, todo o boi, todo o cabrito, todos os animais que morreram em sacrifício no Antigo Testamento apontavam para o sacrifício perfeito, porque aqueles cobriam os pecados, mas todos os anos eram precisos de ser sacrificados outros cordeiros. Aquele sacerdote tinha que sacrificar em seu próprio favor, antes de sacrificar em favor do povo. Mas esse Jesus, segundo o autor de Hebreus, ele ofereceu o sacrifício perfeito de uma vez por todas. De uma vez por todas. O apóstolo João, o apóstolo amado, não agora João o Batista, mas o apóstolo amado, diz no seu evangelho, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 3, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus.
Ele estava lá quando tudo foi criado, e nada do que foi criado sem Ele. Ele está onde sempre esteve, na eternidade, no eterno presente. Porque ser eterno é isso, é não ter nem passado nem futuro, é ser um eterno presente. Jesus é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ele mesmo diz em Apocalipse 1:8, eu sou o alfa, o ômega, o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso. Jesus, meus irmãos, não é uma religião, não é o cumprimento da lei, não é a transformação simples, pura, de algumas condutas erradas em condutas certas, é uma transformação que vem de dentro, é um encontrar-se com o dono da vida, o Senhor da vida, é encontrar-se com o Deus vivo, encarnado na pessoa de Jesus, 100% homem, 100% Deus. O que João escreve, o que Paulo afirma, é que Jesus não é uma mentira, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um homem extremamente espiritual, iluminado, que alcançou o nirvana. Ele é a luz do mundo, meus irmãos, a luz do mundo. Ele não é apenas um revolucionário político. Ele mudou a história da humanidade. Há um antes de Cristo e um depois de Cristo na história da humanidade. Há um antes de Cristo e um depois de Cristo na história de todo aquele que encontra com Jesus e se entrega a Ele. Há um antes e um depois, uma nova criatura em Cristo Jesus. Meus irmãos, Jesus é a pessoa mais importante desse mundo. Ele não é apenas um mensageiro, Ele é a mensagem. Ele é a palavra, Ele é o verbo encarnado. Por isso nós lemos no verso 38 e verso 39, Paulo afirma 3 verdades fundamentais do Evangelho, sobre as quais o Evangelho, a fé cristã, ela é firmada, ela é alicerçada. E sem essa verdade, a humanidade está perdida nos seus delitos, nos seus pecados, na sua religiosidade. O que Paulo está afirmando é que em Jesus, por meio de Jesus, nós temos o perdão dos nossos pecados. Só por meio dele, somente por meio dele. Paulo já disse em Colossenses, no capítulo 1, verso 13 e 14, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. É Ele quem perdoa os pecados, Ele quem cura, Ele quem sara, Ele quem liberta, Ele quem transforma a nossa vida numa vida que de fato vale a pena, que de fato faz sentido. Não faz sentido uma vida longe, fora da presença de Jesus. Não há perdão fora dele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário que nos purificou, que nos lavou, que rasgou o véu de alto a baixo, que nos deu livre acesso ao trono da graça. Por isso, então, meus queridos, nós podemos debruçarmos diante do trono da graça. Nós podemos dobrar os nossos joelhos, nós podemos clamar Abba Pai, nós podemos pedir socorro, nós podemos pedir perdão, porque nós temos em Cristo Jesus o perdão dos nossos pecados. Eis que eu vos digo boas novas, nascerá da Virgem Maria, aquele que libertará o seu povo, que perdoará o seu povo dos seus pecados. Não há pecado que não seja perdoado mediante Jesus. E não só o perdão dos pecados, não só o perdão e a libertação da culpa pelo pecado, mas também a justificação diante de Deus. É isso que Paulo está dizendo, é por meio dele que nós somos justificados dos nossos pecados diante de Deus. Não é a lei de Moisés. Paulo disse em Gálatas 3:24, assim a lei foi um tutor, um guia. A lei foi um tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Sem as obras da lei, sem as obras humanas, ninguém se justifica diante de Deus. Não há um ser humano que possa chegar diante de Deus e dizer, Senhor, espera aí, eu vou te explicar por que foi que eu pequei. Por melhor que seja a sua justificativa, por melhor que seja a sua justiça, diz a Bíblia Sagrada em Isaías que são trapos de imundícia, trapos de limpar lepra,
que não têm nenhum valor, que fedem diante de Deus. Por isso Jesus é o cheiro suave. Por isso que quando Jesus se entrega na cruz, subiu um cheiro suave. Por isso que quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos o cheiro do perfume de Cristo. Por isso nós somos aceitos. Por isso nós somos agradáveis ao Pai. Simplesmente assim, pela fé. Simplesmente pela fé. O apóstolo Paulo está dizendo, é pela fé que nós somos salvos e justificados diante de Deus. E eu termino dizendo para os irmãos, Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Pois somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de nós e nem das obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Porque as obras foram feitas antes da fundação do mundo, para que nós andássemos nelas. As obras são para nós mesmos. Se você faz boas obras, amém, louvado seja Deus por isso. Mas o que te salva é a fé em Cristo Jesus. Que fé é essa? A fé de que Ele é o Cordeiro de Deus, que Ele morreu na cruz do Calvário para te libertar do poder do pecado, do poder da morte, do poder do inimigo. Em Romanos, no capítulo 3, verso 20 a 24, seria muito bom se você abrisse a sua Bíblia, lesse esses textos comigo. Romanos capítulo 3, verso 20 e 24. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham as leis e os profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todo aquele que crê. Não há distinção, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. O que Paulo está dizendo, meu querido, é que não há pecado que Deus não possa perdoar mediante um arrependimento sincero de coração. O que Paulo está dizendo é que se dependesse da lei, se dependesse da religião, se dependesse das boas obras, do meu bom caráter, se dependesse da minha bondade, da minha religião, nós todos estaríamos perdidos eternamente. Mas porque Jesus veio, se fez carne, e sendo carne, Ele se fez servo, e como servo, Ele se humilhou até a morte, morte de cruz. Por isso então, nós podemos respirar tranquilo, aliviados, tendo crido, tendo aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós temos salvação, nós temos perdão, nós temos vida eterna. Não depende de mim, não depende de você, depende unicamente, exclusivamente daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. E agora, Sérgio? E agora, pastor? Agora ou você crê ou você não crê. Porque no Evangelho de João, capítulo 3, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas enviou para que o mundo fosse liberto por ele. E o verso 18 diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Eu quero dizer como o apóstolo Paulo: saibam de uma coisa, meus amados, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Jesus é a solução da sua vida. Jesus é aquele que pode todas as coisas. Não há nada impossível para Ele. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas Ele veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. Eu quero que você abaixe a sua cabeça, onde você está. Feche os seus olhos. Essa é a boa nova da salvação.
Jesus não veio para te dar carro novo, casa nova, marido novo, esposa nova. Jesus veio para te dar vida, e vida em abundância. Ele veio para te salvar, Ele veio para te libertar. Ele veio para dizer para você: eu conheço o caminho, eu sou o caminho. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e então siga-me. E a decisão é sua, de dizer: eu aceito, eu quero, eu compreendi, e eu quero essa salvação por meio da fé no Filho de Deus. Não se trata de religião, não se trata de ser bom ou ruim. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Não há ninguém justo diante de Deus, só Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, Deus eterno, Senhor, nós te glorificamos, nós exaltamos o teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que é capaz de penetrar no coração humano e fazer discernimento entre aquilo que é espiritual, aquilo que é carnal. Por isso eu te peço, em nome de Jesus Cristo, seu único Filho, que essa palavra ministrada nessa noite entre profundamente e encontre no mais íntimo do coração de cada um dos que estão me ouvindo nessa noite o desejo, a esperança de ser salvo, de ser recebido nos céus pelo Senhor, de aceitar o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Pai, em nome de Jesus, que hoje seja noite de salvação, que haja entrega, que haja rendição, que haja, ó Deus, uma nova criatura saindo daqui nessa noite pela fé em Cristo Jesus, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito, que é o único que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, que o teu Espírito aplique essa palavra em cada coração aqui nessa noite, em cada um que ouvir essa mensagem, ó Deus, por meio da internet. Pai, a tua palavra é viva, que ela faça aquilo que apraz o coração do Senhor, que ela faça aquilo que só o Senhor pode fazer, que é tirar do coração do homem a arrogância, a soberba de pensar que pode ser salvo por si mesmo, de quebrantar o coração do homem e fazer com que ele se desmanche diante do Senhor, sedento do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Pai, que assim seja, Deus, para a glória do teu santo e poderoso nome, e que aqueles que creram no Senhor, que creram nesta palavra, possam, enquanto louvamos, glorificamos o teu nome, entregar as suas vidas ao Senhor, uma oração simples, dizendo: eu te aceito, eu te recebo, Senhor Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida e me salva, me liberta, porque eu quero morar com o Senhor na eternidade. Pai, que hoje seja noite de salvação, que haja festa nos céus, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido.